Seja Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quero deixar uma palavra aqui, que os irmãos venham estar compartilhando, deixando o seu like, que os irmãos venham se inscrever, porque vai ser crescimento para nossas vidas, amém? Palavra que o Senhor me deu em Lucas capítulo 8, versículo 26. Que diz assim: um endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, e exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelos demônios para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios, o homem entraram-se nos porcos, e a manada se precipitou a um despenhadeiro no lago e afogou-se. Irmãos, esta palavra que o Senhor nos fala era de um homem que estava possesso há muitos anos por uma legião. Irmãos, a gente sabe que uma pessoa que está presa por demônios, ele não tem vida, porque a palavra do Senhor fala que o inimigo ele veio para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e que nós venha ter em abundância. Irmãos, é só vocês olhar o cenário do mundo. Olha como as coisas estão piorando. Olha como as obras da carne, a prostituição, o roubo, os assassinatos, a mentira, as bebedices. A palavra do Senhor fala que haveria tempos trabalhosos na terra, que é pai contra filho, filho contra pais. Irmãos, isso é sinal que os demônios estão tomando conta da terra. Quando você ouve uma revelação da parte de Deus, através de um vaso, falando que viu uma nuvem negra, ouviu algo relacionado ao mundo espiritual, isso significa, irmãos, demônios vindo para a terra, atormentando pessoas. Por isso que o Senhor fala que o homem e a mulher de Deus, ela tem que andar no Espírito. Por quê? Porque mesmo quando uma pessoa ela aceita Jesus como Salvador, se ela não vigiar, se ela não amortecer esta carne, Satanás ela pode tomar conta desse corpo. Esse homem, irmãos, ele tinha família, mas olha que quando uma pessoa está presa por demônios, olha o que os demônios fazem. O demônio ele tira a pessoa da família, faz a pessoa vegetar. A pessoa está naquele corpo, mas não é mais a pessoa que dá o comando, mas assim os demônios que tomam conta daquela vida. É muito triste, irmão, isso. O Senhor ele veio para desfazer as obras de Satanás. Eu e você temos que nos se levantar para ir libertar as almas que estão cativas, pessoas presas na prostituição, as pessoas presas no mundo das drogas, os filhos rebeldes. E por aí vai. Você acha que essas pessoas elas fazem isso porque quer? Você acha que essas pessoas elas fazem isso porque simplesmente elas querem? Não, irmão, são demônios.
O Senhor, Ele falou quando Ele começou a cumprir o ministério dEle. E você tem que ter a mesma fala. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, a pregoar a salvação, a libertar os cativos das prisões. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, o ano aceitável, o tempo da graça. Este é o nosso tempo. Irmãos, e você vê que a humanidade, aquele povo de hoje não é diferente daquele povo a qual Jesus andava. A diferença é que o pecado aumentou mais. Você vê que quando Jesus chegou, libertou aquele homem começou a se comportar diferente. Porque todos aqueles a qual o Senhor liberta, o comportamento dele não é mais o mesmo. E você vê que aquele povo era para se alegrar. Aquele povo era para poder, ficar na felicidade. Porque afinal de contas, aquele homem foi liberto. Mas não. Aquele povo, a qual aquele homem estava ali... Os irmãos me perdoem, irmão, a menina falou, às vezes atrapalha um pouquinho a gente do foco. Mas você vê que quando aquele homem estava ali, né, depois que ele foi liberto, os demônios falaram que não lançasse eles para o inferno, porque você vê que os demônios, nem os demônios, irmãos, gostam do inferno, nem eles. E eles vêm aqui nessa terra procurando um lugar. E a palavra do Senhor fala, não deis lugar ao diabo. E ele vem procurar a casa. E quando a casa está vazia, eles apossam mesmo do corpo. E faz aquele homem, aquela mulher, ser humano sofrer. E depois que o Senhor libertou aquele homem, o dono daqueles porcos pediu para que Jesus se retirasse dali. Né? Em outras palavras, por quê? Porque fez com que o negócio dele, fez os donos dos porcos, né, perder dinheiro. Então, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes, eu estou olhando as crianças, tá, irmãos? Os irmãos não reparam. Muitas das vezes, as obras do Senhor não é aceita em muitos lugares. Porque a palavra do Senhor fala que o povo amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas daí a gente vê que quando uma pessoa é liberta, a maioria das pessoas às vezes não se alegra, porque às vezes trouxe algum prejuízo financeiro. Lembra daquela mulher, a Lídia, que vendia, acho que púrpura, né? Você vê que ela dava lucro para aqueles senhores. E quando o apóstolo Paulo expulsou aqueles demônios nela, aqueles homens ficaram irritados, o apóstolo Paulo. E queria que eles te retirassem daquele lugar. Então, muitas das vezes, quando nós somos chamados para fazer a obra, nem todas as vezes as pessoas vão nos amar por isso. Mas a maioria vai nos odiar e vai querer que a gente vá embora. Porque as trevas têm tomado conta. Mas que os irmãos venham ficar com essa palavra, vão continuar pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor chamou para nos libertar, irmãos. Vamos orar, santificar nossas vidas, porque tem muitas pessoas presas pelos demônios, até mesmo dentro da igreja, pessoas que não são libertas. E nós devemos pedir libertação ao Senhor, porque se nós não formos libertos, não vai ter como você experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor na nossa vida. Amém? Vamos ficar firmes, irmãos. Os irmãos oram. Vamos pedir discernimento ao Senhor, porque os tempos são difíceis e trabalhosos. Amém?